Spru, grande teólogo que faleceu há poucos anos, né? Acho que 2017. E da última vez a gente trabalhou um pouquinho sobre a onisciência, né? E hoje nós veremos acerca de milagres. Ok? Então vamos lá, queridos, vamos iniciar então oficialmente. Mesmo aí então assentado onde você está, vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos, nós te rendemos graças, ó Deus. Muito obrigado porque mais uma vez a boa mão do Senhor nos conduziu para estarmos aqui, para buscarmos conhecer mais o Senhor, conhecermos mais da tua santa palavra. Ó Deus, muito obrigado porque nós sabemos que isso é a bondade do Senhor, Deus. Isso é o amor, a misericórdia do Senhor pela nossa vida, pelo nosso lar. Deus, nesse momento, nosso coração está diante do Senhor e nós oramos para que o Senhor, de fato, venha nos instruir, Pai, que nós venhamos aprender mais de verdades tão maravilhosas e fundamentais para a nossa vida. Ó Deus, diante do Senhor, eu coloco aqui cada um dos nossos irmãos que aqui estão presentes. Deus, continue abençoando essas vidas, esses lares aqui representados. Ó Deus, continue dando, ó Deus, fome e sede, Deus, nesses corações, pela palavra do Senhor, por crescer no conhecimento do Senhor. Ó Deus Santo, é o que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, então, primeiramente, eu creio que nós temos aqui, né, alguns visitantes. Então, meu nome é Eliel, sou pastor, um dos pastores auxiliares aqui da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, tendo o prazer de trabalhar no campo aqui na cidade de Trindade, plantando ali uma nova congregação, uma nova igreja ali na região central. Então, assim, é com imenso prazer que eu estou aqui para compartilhar mais um pouquinho de verdades tão maravilhosas e importantes para a nossa vida. Como eu fiz da outra vez que eu vim aqui, que eu tive a oportunidade de compartilhar com vocês aqui o estudo, estou usando como base aqui esse material do Spru, que esse material, assim, eu recomendo muito que você compre, se você tiver ali um dinheirinho sobrando, né, digamos assim. Na realidade é um material bem barato, que é até da nossa editora, a Cultura Cristã. Nós temos 3 cadernos que nesses 3 cadernos, nesses 3 livros, né, livretos, nós temos uma infinidade de estudos que abarcam, assim, as principais doutrinas da fé cristã. E esse estudo que eu estou trazendo aqui está baseado no seu primeiro caderno. E esses primeiros cadernos, né, esses 3 cadernos, eles na realidade têm uma base, o livro do Spru, que se chama Somos Todos Teólogos. Então é um livro que fica aí como recomendação para que você tiver aí o interesse de adquirir, porque é um material que trabalha então doutrinas muito fundamentais da fé cristã, é, por assim dizer, um livro de teologia sistemática, só que numa linguagem mais, digamos assim, mais tranquila, não é aquela coisa pesada, coisa assim de acadêmico ou de teólogo, é realmente para toda igreja, por isso que o livro chama justamente Somos Todos Teólogos. Ou seja, todos nós temos que crescer no conhecimento bíblico teológico. Então nós temos esse material que é baseado então nas obras do Spru. Aqui, o Spru então faleceu em 2017, foi um grande teólogo e professor, né, de linha reformada, calvinista, e tanto nos abençoou com seus escritos, com as suas pregações e aulas. Como dito, então, esse estudo de hoje está baseado no caderno 1 e na parte 3 desse caderno, que é justamente, então, a lição 21, que versa sobre milagres. Desde já, meus irmãos, algo importante. Nós não abordaremos aqui, né, nesse estudo, acerca de, entre aspas, nesses milagres que tem como origem o reino das trevas, vamos dizer assim. Quando a gente analisa a Escritura Sagrada, nós observamos que há casos, que há situações, que nós temos situações espetaculares, chamados de milagres, que a gente vê que tem origem, não assim em Deus, né, pela obra e graça de Deus. Nós vemos, na realidade, homens ímpios operando sinais miraculosos. Eu trouxe aqui até algumas referências, como nós temos lá em Êxodo, capítulo 7, capítulo 8, onde nós temos os magos do Egito, eles confeccionando ali alguns daqueles sinais que Moisés estava fazendo diante do faraó e diante do povo.
nós vemos então eles confeccionando ou imitando alguns daqueles atos, e depois de um momento eles não conseguem mais, e eles mesmos declaram: olha, isso é o dedo de Deus. Então veja, a Escritura Sagrada diz então que os magos lá pela ciência oculta do Egito, eles fazem aquelas obras espetaculares. Temos, por exemplo, lá em Mateus 7, naquele contexto onde Jesus fala sobre os falsos profetas, a partir do versículo 21, ele fala: olha, muitos naquele dia, eles vão dizer: olha, em meu nome expelimos demônios, em meu nome, em teu nome, né, fizemos muitos milagres. Percebe então que há esse contexto de falsos profetas, onde eles operam também falsos sinais ou milagres, que na realidade, meus irmãos, traz engano, é o juízo de Deus sobre o ímpio. E uma outra referência que eu trouxe aqui foi lá de Apocalipse, onde nós vemos tanto a besta quanto o falso profeta também operando sinais miraculosos. E também lá em Mateus, né, eu esqueci aqui de mencionar, Mateus 24, nós temos o próprio Cristo falando que, né, nos últimos dias, alguns operariam esses sinais, que se fosse possível, eles iriam enganar até mesmo os eleitos. Então percebe então que, ao longo da Escritura Sagrada, nós temos então relatos de sinais miraculosos, espetaculares, só que não procede de Deus. Como dito, a nossa aula ou o nosso estudo, né, nessa noite não é para versar sobre isso. Nós nos atentaremos para as ações e obras de Deus. De fato, as ações de Deus, quer seja de uma forma ordinária e comum, quer seja de uma forma extraordinária. Então nós veremos então nesta aula acerca disso. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo em que o materialismo ou naturalismo é a base através da qual muitas pessoas enxergam o mundo à sua volta. Veja bem, quando eu falo aqui materialismo, não é no sentido de uma pessoa que gosta de dinheiro. Nesse contexto teológico, filosófico, quando a gente fala materialismo, nós estamos falando de uma visão de mundo, de uma cosmovisão que a pessoa, ela só acredita nesse mundo visível e tangível. Por isso que é um materialista ou um naturalista. Essa pessoa só acredita no mundo natural, tangível. A pessoa, ela entende que se ela morrer, o destino dela é o túmulo, é o sepulcro, que não haveria nada além disso. Então, o nosso mundo hoje, meus irmãos, muito assim, secularizado, nós temos então uma boa parte das pessoas tendo essa forma de enxergar o mundo, essa visão então naturalista, materialista. Então essa visão, então, como dito aqui, ela entende que não existe nada além do túmulo, nada além do mundo natural. E por causa disso, meus irmãos, muitas pessoas que estão impregnadas com essa visão de mundo, lógico, elas não vão acreditar em milagres. Se ela acha que só existe esse mundo natural, que só há esse mundo tangível, não faz sentido acreditar, né, em milagres. Então perceba que nós temos essa perspectiva de mundo. E uma pessoa, meus irmãos, que sintetiza bem essa visão de mundo naturalista, materialista, é esse filósofo, Bertrand Russell. O Bertrand Russell foi assim, um grande filósofo, né, um gigante. Só que ele era ateu, ele era um naturalista, ele era um materialista. Veja só, meus irmãos, como que é o coração do pensamento nesse sentido do Bertrand Russell? Olha o que ele diz, olha: o homem é produto de causas sem nenhuma previsão do fim que alcançavam, que a origem do homem, seu crescimento, suas esperanças e temores, seus afetos, suas crenças, não passam do resultado de colocações acidentais de átomos, que nenhum fogo, nenhum heroísmo, nenhuma intensidade de pensamento e sentimento podem preservar a vida individual para o além-túmulo, que todos os trabalhos das gerações, toda a devoção, toda a inspiração, todo o brilho meridiano do gênio humano estão fadados à extinção na vasta morte do sistema solar, e que todo o templo da conquista humana deve ser fatalmente solapado sob os escombros do universo em ruínas. É até poético, né? Poético, mas trágico, não é mesmo? Essa perspectiva de mundo.
Então, aqui esse pensamento, meus irmãos, do Bertrand Russell, ele resume bem, então, essa visão materialista, essa visão naturalista, essa visão realmente incrédula, de se crer em um mundo por vir. E lógico, como dito, isso vai influenciar no coração da pessoa, de ela não acreditar em milagres. Mas, por outro lado, veja que é o 8 e o 80, né? Mas, por outro lado, queridos, nós temos muitas pessoas que têm uma busca sem entendimento pelos milagres. Alguns vão à igreja não por buscarem a Deus, mas por aquilo que acham que podem ganhar de Deus. E aqui a gente tem, por exemplo, a teologia da prosperidade, a teologia do bem-estar. A teologia da prosperidade ainda tem por aí, lógico, mas ela foi muito comum, por exemplo, no Brasil, década de 90 e 2000. As pessoas estavam ali ansiando comprar uma casa, um carro, a prosperar materialmente. Só que ao longo dos anos, as pessoas começaram a melhorar um pouco de vida. A pessoa começou a mudar então o foco. Ao invés de buscar recursos materiais na igreja, as pessoas começaram a buscar o quê? Recursos emocionais. A pessoa está triste, ela fala, vou para a igreja para me sentir bem. Meus irmãos, isso parece ser tão normal, tão natural, mas esconde ídolos aí no coração. A pessoa de buscar a igreja ou ir à igreja não para glorificar a Deus, não para louvar e adorar a Jesus Cristo, mas para buscar algo de bom para ela, financeiramente ou emocionalmente. Então percebe aqui, queridos, que muitas pessoas em muitos nichos aí cristãos ou evangélicos, elas vão à igreja na busca de um milagre, quer seja na vida financeira, quer seja na vida emocional. Veja só esse exemplo, não preciso nem falar de qual igreja seria, né? Pelas cores eu acho que muitos já identificariam qual que seria a igreja, né? Ou pseudo-igreja. Meus irmãos, olha a chamada desse culto, terça-feira dos milagres. Qual destas áreas da sua vida, né, você precisa de um milagre? Família, emprego, pagar dívidas, cura de uma doença, libertação, salvação, prosperidade, vida amorosa. Não sei se você percebeu, mas veja bem, salvação é um elemento, salvação é um item a mais na lista. A pessoa vai para a igreja buscando algo na vida emocional, outro vai para ser salvo. Percebe que aqui a salvação, que a regeneração é apenas um elemento, juntamente com outros, que a pessoa vai para a igreja buscando um milagre. Veja, queridos, então, que há essa linha dentro de muitas igrejas, onde as pessoas então vão para essas localidades, esses locais. Algumas igrejas muito imaturas, algumas são pseudo-igrejas, são realmente seitas. Pessoas que vão para lá, meus irmãos, não para adorar Jesus Cristo, vão para buscar algo para a vida delas. É algo muito característico da nossa geração, que é uma geração muito hedonista, uma geração que busca sempre o seu prazer, busca sempre, vive buscando sempre saciar o coração, é bem hedonista e narcisista. Essas são características bem fortes da nossa cultura, da nossa geração. Então percebe aqui, queridos, que a gente tem então dois caminhos aqui bem distantes, mas que são comuns no nosso contexto, na nossa sociedade, na nossa cultura. Então nós temos pessoas que vão para essa linha mais ateia, materialista, naturalista, pessoas incrédulas que não acreditam que há de fato um mundo espiritual, que há um mundo por vir além túmulo. E veja, queridos, a gente vai tocar nisso daqui a pouquinho. Há algumas igrejas influenciadas por teologia liberal, que nós temos um monte de gente incrédula dentro das igrejas, que elas estão na igreja ali temporariamente, mas que de fato elas não creem na vida eterna, elas de fato não creem numa condenação eterna, pessoas influenciadas por uma teologia liberal. Mas veja, do outro lado nós temos pessoas que sem entendimento, elas buscam a qualquer custo os milagres, quer seja na vida financeira, emocional,
Percebe então, queridos, que aqui esse nosso estudo é principalmente para nós balizarmos o nosso coração, para realmente nós entendermos nessa perspectiva bíblica o que de fato é milagre. E é isso que nós veremos, portanto. Por isso, então, é fundamental entendermos bem o conceito de milagre. E aqui nós veremos, queridos, 3 pontos aqui muito importantes. Nós veremos, então, que a palavra milagre pode ser usada de 3 maneiras distintas. Veja, as 3 formas são, de certa maneira, corretas, são normais. Nós veremos que a terceira, ela é uma definição mais técnica do conceito milagre, mas tanto a primeira quanto a segunda também não são equivocadas, são formas que muitos de nós entendemos os milagres. Primeira forma de nós entendermos o milagre ou definirmos o milagre são eventos comuns, mas que apontam para uma causa em comum. Então veja, eventos comuns, mas que são impressionantes. E aqui eu trago como exemplo, quando a gente pensa no nascimento, na concepção, todo o processo de gestação. Meus irmãos, claro, nós somos seres humanos, nós sabemos que os bebês não vêm pela cegonha, nós sabemos todo o processo de gerar, de gestar um bebê, uma criança, Eu estou tendo essa experiência de ver minha esposa grávida de 8 meses, aí o bebê, o Benjamin, ele mexe, agita, tem momentos que ele agita mais, a gente começa a prestar atenção nisso e fala, meu Deus, uma criança, um ser humano está aqui dentro. Veja, meus irmãos, é algo ordinário e comum, lógico, é assim que nós nascemos e crescemos, mas quando a gente vai se atentar, quando o nosso olhar, a gente se atenta mais para essas questões, a gente começa a realmente entender que isso de fato é um milagre. A concepção, a gestação de um bebê, de uma criança, meus irmãos, é um milagre. Então o que o Spru nos traz é isso aqui. Primeiramente, então, nós entendemos então que podemos e chamamos de milagre algo que é comum, algo que é ordinário, por assim dizer, mas que aponta para algo incomum, para algo extraordinário. Veja, olha o que Davi declara no Salmo 139, versículo 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Veja aqui, querido, que Davi está deixando claro, o quanto ele fica perplexo, o quanto ele é conduzido a adorar a Deus por observar, a gestação. Veja, visto que de uma forma assombrosa, Deus ele forma ali o ser humano. Percebe então, queridos, que essa é a primeira forma, veja, algo comum, algo ordinário, mas que aponta para algo incomum, para algo extraordinário. Um outro exemplo, olha, ficamos maravilhados diante da majestade do cosmos, quando Deus opera por intermédio dos meios secundários das leis naturais, as quais são também criação dele. Meus irmãos, quando a gente começa a estudar um pouquinho de astronomia, cosmologias, a gente começa a ver, essas descobertas, esses telescópios cada vez mais poderosos, essas sondas indo para o espaço. E desde antigamente mesmo, quando a gente olha para as leis da natureza, as leis da física, química, meus irmãos, quando a gente olha para esse mundo natural, para a ordem, tudo funcionando como de fato é a vontade do Senhor, meus irmãos, nós olhamos para isso, e isso nos aponta para algo de fato extraordinário. Por isso que há uma teoria por aí, talvez vocês a conheçam, que é aquela teoria do design inteligente. A teoria do design inteligente, ela é defendida não apenas por cristãos, mesmo pessoas que nunca entraram numa igreja, eles entendem, eles olham para o universo, eles observam que há assim, realmente algo fino, assim, no ajuste do universo, que aponta para um arquiteto, para um designer. Então eles entendem que esse mundo não é fruto do acaso. Então, meus irmãos, quando a gente olha para esse mundo natural, para a chuva que cai, para o sol que nasce e se põe, nós vemos que é algo comum, mas que aponta para algo incomum. É algo ordinário, mas que aponta para algo extraordinário, que é o nosso Deus, o governo soberano que Ele tem sobre a sua criação.
Ele faz a sua voz ecoar por meio das suas obras criadas, conforme declara Davi lá no Salmo 19. Percebe então aqui, queridos, perceba que, então esse primeiro sentido de nós entendermos o milagre é isso, algo comum, mas que aponta para algo incomum. Então por isso que não é errado a gente olhar para uma gestação, para um bebê e falar, meu Deus, isso é um milagre. Isso não é a definição técnica do milagre, como nós veremos daqui a pouquinho, mas não é errado dizer, porque é algo, sabe, tão extraordinário, aponta para um Deus que de fato governa e controla todas as coisas. A segunda forma de nós entendermos milagre, ou de nós conceituarmos milagre, é que nós vemos nas Escrituras sobre Deus operando por meios secundários, mas veja, em um tempo e em um lugar específicos. Então veja, a segunda forma de se usar a palavra milagre é similar à primeira. Veja, é algo comum, é algo ordinário, só que agora num tempo e num local específico. Então a gente vê com frequência nas Escrituras sobre Deus operando por meios secundários em um tempo e lugar mais específicos. Aí o Spru nos traz esses exemplos. Veja, olha, a estrela de Belém talvez tivesse uma causa natural e científica. O extraordinário alinhamento, quem sabe, de um grupo de estrelas, ou uma fase da Lua, poderiam explicar seu brilho. Alguns ficam conjecturando que, quem sabe, poderia ser o cometa Halley, A gente não sabe. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é que é algo comum, é algo natural. Só que Deus, ele fez com que isso fosse usado de uma forma específica. Nesse caso, como? Para guiar aqueles homens sábios para onde Jesus estava. Então veja, algo comum, assim como o primeiro entendimento de milagre. Só que aqui é algo comum, é algo ordinário, mas usado por Deus de uma forma mais específica no tempo e no espaço. Considerar essas possibilidades, entretanto, queridos, não torna o evento menos miraculoso. A luz espalhou seu brilho no momento do nascimento de Cristo, mostrou o caminho de Belém aos magos. A estrela então era um milagre por ter ocorrido no tempo e no lugar certos. Veja, queridos, tal milagre glorifica a Deus pela maneira como ele tece a tapeçaria da história, de tal forma que o evento ocorreu no momento exato, de um modo miraculoso. Fica claro isso para todos? Então veja, é um evento normal, é um evento natural, mas ele pode ser dito como miraculoso, porque Deus, com a sua santa providência, com a sua sábia providência, fez com que todos esses elementos funcionassem ou acontecessem, todos esses eventos, em um momento específico, em um local específico, para cumprir um propósito específico. Nesse caso, como é dado o exemplo, essa estrela de Belém, funcionou para guiar aqueles magos, aqueles sábios, para onde estava o menino Jesus. À época, já por volta de quase seus 2 anos, mas guiá-los ali para onde estava Jesus. Então esse é a segunda forma de nós entendermos a palavra milagre. Percebe então que a primeira e a segunda forma são bem similares, são eventos comuns, ordinários. A diferença é que no primeiro sentido é eventos então comuns, mas que a gente se atenta e percebe, meu Deus, é algo tão maravilhoso, tão grande, está apontando para algo além do que nós estamos vendo. E o segundo sentido são eventos comuns, ordinários, só que usado por Deus em um momento específico, em um local específico, para cumprir um propósito específico, como foi o caso da estrela de Belém. Como dito aqui, meus irmãos, para realçar ou ressaltar quanto que Deus, ele governa todas as coisas. Como aquela canção lá do Tapeceiro, não sei se vocês conhecem, Estênio Márcios, ele tem uma bela canção que o João Alexandre também canta, que é o Tapeceiro, grande artista, sabe o fim desde o começo. Então ele vai tecendo o tapete, que na nossa ótica muitas vezes limitada e míope, a gente não entende, mas como diz a canção, quando a gente vira o tapete para o lado certo, nós vemos que é uma grande obra de arte do grande tapeceiro. Então essa forma de entendermos o milagre é isso, é de nós olharmos para esses eventos
e meus queridos, entendermos, meu Deus, como que Deus governa todas as coisas. Cada detalhe histórico, geográfico, político, tudo cooperando para que a vontade de Deus seja feita. Um outro exemplo, dentro desse próprio contexto do nascimento de Jesus, havia a profecia lá em Miqueias que Jesus seria o quê? Que o Messias nasceria quem? Onde? Em Belém. Mas se nós bem sabemos, né? Claro, nós sabemos que José, ele era de lá, só que ele morava onde? Em Nazaré. Ele estava morando mais ao norte. Mas Deus, na sua providência, fez com que o imperador decretasse aquele recenseamento. Logo, todos deveriam voltar para a sua, digamos, cidade de origem. E é por causa disso que José e Maria, então, vão para Belém. E é justamente lá que Jesus nasce. Perceba, então, a providência de Deus. E esse milagre, Deus usando um homem ímpio, um imperador, que decreta um censo, um recenseamento, e através disso a vontade de Deus se cumpre, as profecias são estabelecidas e cumpridas. Então isso é um milagre, é Deus governando sabiamente cada detalhe da história, todos os eventos, inclusive os eventos mais espetaculares que os nossos olhos podem contemplar aí fora, nos astros. Ok? Esses são os dois primeiros conceitos de milagre. Aí nós vamos para a terceira e última forma de entendermos o milagre, que é de fato a sua definição mais técnica, meus irmãos, que é de fato os atos de Deus contrariando o que é natural. Ou seja, é Deus intervindo de uma forma milagrosa ali onde é o curso natural dos eventos, e Deus, ele intervém naquele curso natural dos eventos. Então aqui a terceira forma de se usar então a palavra milagre se refere a atos de Deus contrariando o que é natural. Como dito, então essa é a forma mais técnica de nós definirmos o milagre. Como dito, a primeira e a segunda não são formas erradas de definirmos o milagre, só que a forma mais técnica é essa intervenção de Deus no curso natural dos eventos. O C.S. Lewis, ele tem um livro, né, que é justamente sobre milagres, e ele define, né, milagre como sendo a intervenção de um poder sobrenatural na natureza. Ou seja, nós temos então as leis da natureza, e nós temos então essa intervenção desse poder sobrenatural que muda então a natureza. Uma outra definição parecida com a do Lewis é do Norman Geisler, que ele diz, olha, milagre é o ato especial de Deus que interrompe o curso natural dos eventos. Então nós temos ali um curso natural, e nós temos então Deus intervindo nesse curso natural dos eventos. Alguns exemplos: Jesus transformando a água em vinho, ou ressuscitando Lázaro dentre os mortos, são exemplos de Deus operando contra as suas leis da natureza. Meus irmãos, nós temos lá a água, ela tem um arranjo molecular. No momento que Jesus transformou aquela água em vinho, ele mudou toda a química, todo o arranjo ali daquelas moléculas, porque água é água, vinho é vinho, tem uma constituição diferente de moléculas, de átomos. No momento então que Jesus transforma aquela água em vinho, ele está intervindo na natureza, ele está mudando o curso natural da natureza. No momento que Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, meus irmãos, Lázaro estava morto. O curso natural dos eventos, naturalmente falando, seria qual? Lázaro permanecer no túmulo. Mas no momento que Jesus fala, Lázaro, vem para fora, naquele momento, meus irmãos, ele interveio no curso natural dos eventos. E como dito aqui, no termo técnico, isso é um milagre. Nós temos essa intervenção de Deus. Veja, pode não haver nenhuma explicação natural para tais eventos, mas eles servem para validar Cristo como o divino Filho de Deus. Olha que importante nós temos, por exemplo, nesse texto, queridos. Olha, com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele.
É muito legal que João, então, ele normalmente, para falar sobre milagre, ele usa o termo sinal. E aqui nós temos, então, esse contexto, então, onde Jesus fez esse sinal, esse milagre. E é dito, então, que a partir desse sinal, a partir desse milagre, os seus discípulos creram nele. Percebe aqui, querido, que então o milagre ou sinal ali no ministério de Jesus Cristo é principalmente para validar que ele de fato é o Messias, o Filho de Deus. Olha esse texto de Mateus 11, versículos 2 ao 6. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Meus irmãos, então, quando a gente vai para o ministério de Jesus Cristo, quando nós vamos ali para esses momentos onde ele opera milagres, sinais, nós vamos perceber que ele faz isso principalmente para mostrar que ele de fato era o Messias, porque havia então essa profecia, esse entendimento de que o Messias, ele operaria sinais, ele operaria maravilhas. Então, quando ele opera esses sinais, é para autenticar, ele de fato é o Messias. A Bíblia utiliza várias palavras para definir o conceito contido na simples palavra milagre. A Bíblia fala de sinais, maravilhas e prodígios. Em seu senso mais restrito, ligamos milagre à palavra bíblica sinal. Quando a gente vai para os evangelhos, principalmente então João, quando ele vai falar sobre os milagres, normalmente ele não usa a expressão milagre. João, ele usa a expressão sinal. E é interessante esse termo, meus queridos, porque justamente o sinal ele aponta para algo além. O milagre ou o sinal não é simplesmente aquela ação de Deus ali intervindo naquela situação, ressuscitando alguém, curando um cego. Lógico, meus irmãos, Jesus ele tinha verdadeira empatia por aquelas pessoas que ele operava esses sinais, lógico. Ele teve verdadeira empatia por aquele leproso, ele tocou aquele leproso e o curou. Ele olhando aquela situação daquela viúva de Naim, Jesus sabia o quanto aquela vida, a vida daquela mulher seria difícil. Ela era viúva e perdeu o seu filho, ela ficaria sozinha, abandonada. Jesus ele tem verdadeira empatia por essas pessoas, mas meus irmãos, ele opera esses sinais principalmente para que as pessoas reconheçam que ele é o Cristo, que ele é o Messias. Talvez uma das situações mais claras que isso acontece é quando ele cura aquele paralítico. Lembra? Os amigos vão lá, levam o paralítico para Jesus, e para surpresa de muitos, Jesus não o cura de imediato. O que Jesus diz? Estão perdoados os teus pecados. Meus irmãos, aquele paralítico está ali, quer ser curado, mas Jesus fala para ele: olha, você está perdoado. E Jesus, como ele é o próprio Deus, ele sabe o que estava acontecendo no coração daqueles que estavam à sua volta. Diz a palavra que aqueles homens estavam arrazoando em seus corações, aqueles religiosos. Esse homem está blasfemando. O único que pode perdoar pecados é Deus. Então ele está blasfemando. Eles estavam certos em certo sentido. De fato, só Deus pode perdoar pecados. O que eles ignoravam é que diante deles estava o próprio Deus encarnado. E Jesus declara então: olha, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse-lhe ao homem: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Percebe que então ele curou aquele homem? Lógico, ele teve empatia por ele, lógico, queridos, mas principalmente para que houvesse aquele testemunho de que ele de fato é Deus, o próprio Deus encarnado, que ele tem sim autoridade para perdoar pecados. Então, meus irmãos, isso é muito forte no ministério de Cristo, ele operando sinais, algo então que não está restrito àquela obra milagrosa, mas que aponta para algo além, maior, que é o quê? Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus encarnado. Em Hebreus capítulo 2, versículos 1 ao 4, nós temos:
Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Mas, irmãos, o que o autor aos Hebreus está nos dizendo? Que aqueles que caminharam com Cristo, aqueles que agora tinham a missão de pregar o Evangelho, Deus também operou por meio da vida deles, de uma forma, miraculosa, para que isso autenticasse o ministério deles, de fato como servos, como mensageiros de Deus. O que o Spru nos traz aqui nesse ponto é o que, queridos? Tanto então para a vida de Jesus, quanto para os demais servos de Deus, conforme nós temos nas Escrituras Sagradas, aqueles agentes da revelação de Deus, nós temos Deus operando na vida desses homens, para que isso autenticasse eles como de fato mensageiros de Deus. Olha um exemplo lá do Antigo Testamento, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos 21 ao 24. Estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheça agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Veja Deus então usando esse ato então extraordinário, para que aquela mulher de fato entendesse que Elias, ele era um mensageiro de Deus, ele era um profeta, que a palavra que estava na boca dele de fato era a verdade. Então, queridos, nós vemos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, os agentes ou os portadores da revelação de Deus, os servos de Deus, os profetas, e no Novo Testamento os apóstolos. Nós vemos então Deus operando na vida desses homens de uma forma extraordinária, para que de fato fosse autenticado eles ali como servos, como ministros de Deus. Um outro exemplo lá no Antigo Testamento, lá em Êxodo capítulo 4, versículos 1 ao 9, nós temos ali Deus dando a Moisés um poder para realizar milagres, a fim de demonstrar que o tinha enviado, que Deus havia enviado Moisés. Lembra do relato? Moisés fica: Deus, como é que esse povo vai acreditar que eu conversei com o Senhor, que o Senhor me enviou? Aí nós vemos ali Deus ele ensinando Moisés a questão de colocar a mão na roupa e tirar. Está leprosa, não está mais leprosa. Pegar o cajado, jogar o cajado e aquele cajado virar serpente. Pegar de novo naquela serpente e virar cajado. Moisés ele começa a fazer esses atos diante do povo, e diz o texto lá no Êxodo capítulo 4, que o povo, que os israelitas então creram que de fato Deus havia enviado Moisés. Percebe que, querido, que então desde o Antigo Testamento até o Novo, nós temos então Deus ele fazendo uso dos milagres, ele intervindo de uma forma miraculosa em situações para que essas pessoas fossem de fato reconhecidas como portadores ou agentes da revelação de Deus. Diante disso, nós temos aqui, meus irmãos, 3 perspectivas atuais acerca de milagres. 3. No nosso mundo, na nossa sociedade, nós temos essa primeira perspectiva, que é essa visão mais cética, que nega que os milagres possam ocorrer. Como dito, é uma visão mais materialista, naturalista, e dentro do contexto cristão, também influenciado pela teologia liberal. Meus irmãos, há muitas pessoas que se dizem cristãs, mas elas não creem que Deus intervém. Alguns pensam: não, Deus ele é tão grande, por que ele se importaria com a gente? Por que ele poderia intervir em uma situação específica? Meus irmãos, infelizmente nós temos dentro das igrejas
muitas pessoas influenciadas por essa visão materialista, essa visão cética. No século passado nós tivemos assim, uma ascensão de grandes teólogos liberais, teólogos que começaram a relativizar muitas coisas, começaram a relativizar a palavra de Deus, ao invés de dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, começaram a dizer assim, não, a Bíblia contém a palavra de Deus. Dá para a gente aqui olhar para a Bíblia e tirar algumas coisas que são esquisitas. Alguns começaram a tirar os milagres, enfatizando tanto a razão, como o milagre, nessa definição mais técnica. Não dá para explicar o milagre? Como você vai explicar a água transformando-se em vinho? Racionalmente falando, é um milagre, é uma intervenção de Deus no curso natural dos eventos. Essas pessoas, grandes teólogos, começaram a olhar para a Escritura e começaram a tirar isso. Não, a gente é cristão, mas esse negócio de milagre, isso é contra a nossa razão, não dá. Meus irmãos, esses teólogos influenciaram muita gente, e ainda hoje nós temos muitas pessoas que se dizem cristãs. Veja, meus irmãos, não estou falando do ímpio lá fora, que não acredita em Deus. O mais óbvio possível é o ímpio não crer em Deus. Diz a Escritura, né, que o ímpio diz no seu coração, não há Deus. Lá no Salmo 14 está escrito isso. Então, meus irmãos, não me espanta uma pessoa. Eu tive amigos na faculdade, na universidade, que chegam assim, não, eu não acredito em Deus. Meus irmãos, isso é a coisa mais natural. Isso não me, sabe, não gera nenhum espanto. O que me gera espanto é a pessoa estar dentro da igreja, e ela não crê que Deus, ele intervém, sendo essa a vontade dele. Meus irmãos, nós temos muitas pessoas dentro da igreja que possuem essa visão cética, negando milagres. Mas nós temos uma segunda visão, que argumenta que os milagres aconteceram nos tempos bíblicos e continuam a acontecer hoje. Uma visão mais comum em igrejas pentecostais e neopentecostais. O que esses irmãos nossos, eles afirmam, né? Muitos desses são irmãos nossos verdadeiros, só que eles pensam de qual forma? Deus operou por meio de Paulo, curou por meio de Paulo, ressuscitou por meio de Paulo e Pedro. Eu também posso orar e ressuscitar o fulano de tal. Os apóstolos tinham esses dons de curar, eu também tenho o dom de curar. Meus irmãos, biblicamente não é assim. Como dito lá em Hebreus, Deus usou esses sinais, esses milagres para autenticar aquelas pessoas como portadores da revelação, agentes da revelação. Meus irmãos, a revelação de Deus, ela cessou quando o Apocalipse foi escrito. Nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo, esses 66 livros são de fato a revelação de Deus para nós. Então, não há mais esses agentes ou portadores da revelação de Deus. Então, meus irmãos, nós não temos mais dons de curar como nós tínhamos no contexto neotestamentário. Porque esses sinais, Deus tinha um propósito com esses sinais lá na vida daqueles homens, apóstolos e outros que nem eram apóstolos, mas que eram esses agentes da revelação. Então, no meio pentecostal é muito comum ter essa ideia. E eu me lembro, meus queridos, que durante a pandemia, o Augusto Nicodemos ele falou algo até interessante, confrontando esses apóstolos modernos. Durante a pandemia, tanta gente sofrendo, morrendo. E com sinceridade, o Augusto ele declarou, onde estão esses apóstolos modernos? Os apóstolos daquela época, eles tinham autoridade para falar, levanta-te e anda. Onde estão esses apóstolos modernos? Todos fugiram diante do caos, diante da pandemia? Então, queridos, esses sinais miraculosos, eles cumpriram um propósito no contexto desses agentes da revelação. Nós temos agora esse cessar, nós temos o findar da revelação, ela se encerrou, que está na nossa Bíblia Sagrada. Infelizmente, então, muitos irmãos nossos pentecostais possuem essa visão, que eles acham, ok, Deus, ele usou homens e Deus deu dons de curar para homens, também eu posso orar a Deus e ele vai me dar dons de curar. Meus irmãos, biblicamente não é assim. A terceira visão, que essa é a mais comum nossa no meio reformado, presbiteriano, é a visão que os verdadeiros milagres aconteceram na Bíblia, mas que Deus cessou de operar esses milagres uma vez que a revelação foi estabelecida nas Escrituras. Mas veja esse ponto importante, queridos. Essa visão sustenta que Deus ainda opera no mundo de maneira sobrenatural, mas não concede mais poderes de operar milagres a seres humanos. Como dito,
Nenhum ser humano hoje vivo na face da terra pode dizer, eu tenho o dom de curar. Ninguém. O que nós cremos, meus irmãos, que se Deus quer curar alguém, por exemplo, que está num hospital, meus irmãos, Deus ele pode sim curar. Mas nós vamos orar, e nós oramos, Deus, nós oramos pela cura. Se essa for a vontade do Senhor, Deus, restaura as forças, cura, quer seja por meio ordinário, por meio dos médicos, ou mesmo de uma forma espetacular. Deus, se essa for a vontade do Senhor, cura essa pessoa. Meus irmãos, então nós oramos de uma forma obediente a Deus. Se essa é a vontade do Senhor, Ele vai operar. Se não, o nosso coração sempre vai descansar na vontade de Deus. Veja então, meus irmãos, que essa terceira visão, que é a mais comum, claro, no nosso meio reformado, veja, não é uma visão incrédula. É uma visão que tem uma boa exegese, entendimento, hermeneuticamente, do texto sagrado, entendendo que esses dons de curar, que essas ações, espetaculares, Deus operou por meio desses agentes ou portadores da sua revelação. E nós então sabemos que, meus irmãos, a revelação de Deus cessou na Bíblia Sagrada. Nós temos ali fechada a revelação de Deus. Logo no início do livro aos Hebreus, o que nós temos? Deus falou no passado aos nossos pais de muitas formas pelos profetas, mas nos últimos dias Ele nos falou por meio do Seu Filho. Então, meus irmãos, hoje a forma ordinária de Deus falar é a palavra de Deus. Então, esses portadores ou agentes da revelação de Deus nós não temos mais, porque ela está encerrada na Bíblia Sagrada. Nós somos hoje pregadores, somos servos de Deus que devemos ser achados fiéis na pregação do Evangelho, mas a revelação está finalizada ali na Bíblia Sagrada. Então percebe então que essa terceira visão ela não é incrédula, ela é apenas uma visão que entende e interpreta o texto bíblico como deve ser interpretado. Então, muitos dizem por aí, não, os presbiterianos, os reformados são incrédulos, eles não acreditam que Deus opera. Não, meus irmãos, nós cremos sim. Nós servimos e adoramos a Jesus, o mesmo Jesus que é o mesmo ontem, hoje e o será para todos sempre. Por isso que nós cremos, e nós devemos orar para aqueles que estão enfermos, aquele que está precisando de um emprego, nós oramos para Deus trazer cura física, cura emocional, cura espiritual. Nós cremos que Deus opera, que Deus intervém, mas nosso coração descansa, meus irmãos, na vontade soberana do Senhor Deus. Então, nós devemos entender bem essa terceira visão. Concluindo, queridos, eu gosto muito desse texto lá de João 6, 66 ao 69. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Meus irmãos, se você se lembra bem desse contexto, nós temos ali multidão indo atrás de Jesus, mas por quê? Elas viram Jesus multiplicando pães, e talvez aqui João 6, talvez seja um contexto onde nós temos um dos discursos mais duros de Jesus, de uma forma contemporânea e atualizada. O que é que Jesus falou? Olha, vocês estão vindo atrás de mim por causa do pão, vocês querem saciar a barriga de vocês, vocês não estão vindo a mim realmente por reconhecer que eu sou o Cristo, não, vocês estão vindo a mim porque vocês viram os milagres e vocês não querem ficar com fome. Ele deu um discurso tão duro falando, olha, eu sou o pão da vida, e diante desse discurso duro dele, o que aconteceu? A maioria foi embora, porque estavam atrás de Jesus por causa dos milagres, por causa do sustento do ventre, da barriga. Diante desse abandono, alguns pensariam, Jesus agora ele vai trazer agora uma palavra mais tranquila, né? Não, ele olha para os discípulos, ele fala, e vocês? Vocês também não querem ir embora? E diante disso, então, nós temos Pedro trazendo essa declaração tão maravilhosa, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Meus irmãos, tinha muitas daquelas pessoas muitas delas estavam completamente enganadas, elas queriam sinais, elas queriam encher a barriga, elas não entendiam de fato quem estava diante delas, que era o próprio Cristo, Filho do Deus vivo, e Jesus traz esse discurso tão duro.
Meus irmãos, quantas pessoas hoje precisam ouvir esse discurso? Nós precisamos ouvir esse discurso. Porque, como dito, muitas vezes nós vamos à igreja, somos assíduos à igreja, vamos aos cultos, às reuniões de oração, sempre buscando saciar a vontade do nosso coração. A gente vai diante de Deus, a gente não tem muitas vezes uma palavra de adoração, a gente já começa a orar pedindo. Deus faz isso, Deus faz aquilo outro. Tem igrejas por aí, infelizmente, que tem aquela visão, que quem que serve aí é Deus, que serve às vontades humanas, na visão deles. Deus faz isso, Deus opera, em nome de Jesus faz isso, faz aquilo outro. Meus irmãos, nós devemos ir a Deus para adorar a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Claro, Ele está atento às nossas necessidades, lógico. Jesus falou lá no Sermão da Montanha, olha, antes que vocês peçam qualquer coisa, o Pai sabe. Jesus, Ele nos incentivou a orar, pede, batam na porta. Veja, meus irmãos, Deus, Ele não está alheio, Ele não está indiferente às nossas necessidades. Ele sabe que nós precisamos comer. Tem um fato da vida do Hudson Taylor, missionário lá na China, que é muito legal. Ele está assim, legal sim para a gente ler, Quem passa sabe o quanto é duro. Está lá o Hudson Taylor junto com a esposa dele, e a esposa dele fala, olha Hudson, a gente não tem nada para o café da manhã. E Hudson de uma forma assim, fala, olha, Deus sabe que a gente precisa tomar café da manhã. E a gente vê Deus operando de forma assim, maravilhosa na vida de Hudson Taylor, sustentando ali na obra missionária lá na China. Então, meus irmãos, Deus sabe das nossas necessidades, Ele sabe que nós temos necessidades materiais, alimento, roupa, necessidades emocionais. Deus não está indiferente a isso, mas nós não podemos buscar a Jesus Cristo para termos isso saciado simplesmente. Nós devemos buscá-lo adorando-o verdadeiramente, curvando-se diante dele em adoração. Mesmo quando a gente for orar, meus irmãos, em uma oração de petição, antes disso, nós devemos treinar o nosso coração a orar. Deus, eu te adoro, na beleza da sua santidade. Só o Senhor é digno de ser louvado e ser adorado. Não vai de uma vez pedindo. Meu irmão, adore a Deus. Jesus, Ele nos ensina isso na oração dominical. Antes de falar das petições, fala sobre o nome de Deus, a glória de Deus, e depois entra para as petições. Meus irmãos, isso é pedagógico ao nosso coração. Nós buscamos a Jesus Cristo, porque nós sabemos que Ele é o Filho do Deus vivo. Mesmo que nós venhamos a perder tudo, como diz Lutero lá no hino, famílias, bens, prazer, mesmo se tudo acabar e a morte enfim chegar, com Ele nós reinaremos. Meus irmãos, nessa noite, nesse estudo, o ponto fundamental que eu quero trazer para o nosso coração é esse. Nós cremos sim em um Deus que opera, sendo essa a vontade dEle. Cremos sim nesse Deus que opera maravilhas, quer seja de uma forma ordinária, quer seja de uma forma extraordinária ou espetacular. Cremos nesse Deus que intervém sim. Nós não somos incrédulos, nós cremos, somos crentes. Mas nós cremos que esses sinais são principalmente para que nós venhamos a reconhecer a Deus como o único Senhor e Salvador da nossa vida. São sinais que nos apontam para a pessoa bendita, o nosso Redentor, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós não vamos para a igreja, nós não estamos aqui buscando um milagre na nossa vida amorosa, sentimental, financeira. Não, nós estamos aqui para adorar a Jesus Cristo, para conhecê-lo de fato como Ele é, o Filho do Deus vivo. Finalizando então, queridos, aplico isso de uma forma aqui mais objetiva, busque a Deus por meio dos instrumentos que Ele nos deixou, Bíblia Sagrada, oração, comunhão, adoração, Deus Ele nos entregou ferramentas para que nós venhamos a conhecê-lo, amá-lo dia a dia, para termos a nossa fé edificada, a nossa esperança renovada na pessoa bendita de Cristo. Nós temos essas ferramentas. Meus irmãos, nós devemos fazer uso dessas ferramentas, estudar de uma forma diligente a Bíblia Sagrada, termos uma vida de oração, comunhão com os nossos irmãos, adorarmos a Deus. Segundo, meus irmãos, nós devemos fazer uso desses meios citados
mas não para conseguirmos algo de Deus, não é uma barganha. Ó Deus, eu li a Bíblia hoje, eu sou um crente nota 10, sabe aquilo que eu estou precisando? Meus irmãos, essas ferramentas não são barganha com Deus. Tem gente que jejua porque quer tanto uma coisa, opa, o jejum vai mudar Deus. Não, meus irmãos, o jejum muda a gente. Jejum, oração, leitura bíblica são ferramentas, não mudam a Deus. São ferramentas que Deus usa para nos transformar. Meus irmãos, nós devemos entender isso, que Deus, venha trabalhar em nosso coração, meus irmãos, para que de fato esse estudo, essas palavras venham a frutificar em nossa vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos, nós te rendemos graças, ó Deus. Muito obrigado porque mais uma vez o Senhor nos permitiu estarmos aqui para estudarmos, para termos a nossa atenção dirigida ao Senhor, à palavra do Senhor. Ó Deus, opere de uma forma de fato graciosa, amorosa em nossa vida. Ó Deus, que nós venhamos a buscar a Ti, Deus, não para ter mudanças em nossa vida, na nossa vida material, emocional, não, Senhor, mas que a nossa busca ao Senhor seja uma busca verdadeira, por conhecê-lo, por crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, opere isso no meu coração. Pai Santo, opere isso no coração dos meus irmãos que estão aqui nessa noite. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.